Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles e vou trazer para vocês aqui a parte de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Militar do Ceará, a banca IDECAM. Então vou trazer algumas questões aqui que vocês podem ver que a gente responde questões em segundos. Basta você bater o dizer o olho, pronto. Às vezes você só de olhar já sabe o gabarito. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Ó, então aqui resolvendo questões em 1 minuto, né? Raciocínio lógico, a banca IDECAM, famosa IDECAM, da Polícia Militar do Ceará. Então vamos lá, agora nós vamos ver vários assuntos diferentes, tá? Eu tô aqui ao vivo com vocês, se as dúvidas vocês tiverem, coloquem no chat, tá? Podem colocar que eu estou ao vivo aqui, fazendo essa aula, para que vocês tirem dúvida agora ao vivo. Olha só, primeira coisa, quando você pega o edital deles, de raciocínio lógico, eles estão falando o seguinte: eu posso cobrar qualquer coisa que eu imaginar. Esse edital que está aqui, ó, esse edital, ele é nada mais, nada menos que o edital do CESP, CESP-Sebrasp. Eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V. E o que isso quer dizer pra gente? Que eles podem cobrar qualquer coisa de lógica. Esse é o problema, qualquer coisa. Mas a gente tem como responder algumas questões em minuto? Tem. Vamos ver? Então vamos começar a ver essa questão aqui, olha só. IDECAM, Prefeitura do Goiás. Olha só. A negação, toda vez que você vê a palavra negação, circula logo a negação. Olha só como a gente bate o olho e diz, pronto, acabou. Toda vez que pedir para negar uma frase qualquer, tá vendo que é uma frase aqui que está ligado pelo conectivo e, tá ligado pelo conectivo e. Toda vez que pedir para negar o e, você troca pelo ou e nega as duas. Então, por exemplo, ó, aqui tem o e, com a negação do e, ou. Então, só com isso aqui, eu já elimino a e já elimino a b. Ou é essa, ou é essa. Aqui está dizendo que a Patrícia gosta, eu tenho que negar. Então, vai ser o quê? Patrícia não gosta de comida italiana. E do outro lado está falando que seu prato predileto é lasanha. E você tem que negar. Ou não gosta. Ou seu prato predileto não é a lasanha. Não é a lasanha. Letra C. Pronto, acabou. Viram aí? O CESP é a minha queridinha, né, Silene? Eu adoro o CESP mesmo. Sou a fã incondicional da banca CESP. Incondicional. Então, isso aí, todas as bancas cobram isso aí, tá? Obrigado aí, Suzana. Obrigado aí. Os elogios aí, certinho? Tá? Tranquilo? Então, vira isso aí, é a negação. Isso é a negação do e, ele vira ou, tá? Negação do e é ou. Lembrando, gente, que o ou ele pode virar um se, então. Por que eu nem tentei calcular isso? Porque aqui não tem nenhuma frase com se, olha aqui, ó, nenhuma. Então não era isso que ele queria, né? Ele só queria mesmo que eu soubesse a negação do e, ou, pronto, acabou. Tá? Vamos ver outra questão? Ó, agora essa questão aqui, ó. IDECAM. Num total de 30 vegetarianos, então vamos lá. Tá? Total, anotem comigo os dados. Total, 30. Ovo, ele está dizendo para mim que são 19. Leite, ele está dizendo para mim que são 13. E 7, ele está dizendo que não é nenhum nem outro, é nenhum dos dois. Ele quer saber quantas pessoas comem ovo e tomam leite. E aí, quem já segue minhas aulas já sabe fazer isso aqui de cor e salteado, concordam? Não é? Toda vez que ele te pedir essa pergunta aqui, ó, uma coisa e outra, o que eu faço? É só separar o total e somar o restante. Eu vou somar isso aqui, ó. Vou somar 19 mais 13, que vai dar 22. Não, que vai dar 32, né? Com mais 7. Então dá 39. Aqui tá dando 39 até agora. Certinho até aí? Vamos ver se a gente não errou nas contas. 19 com 13. Aliás, era mais fácil fazer o seguinte, ó, 19, 13 e 7, não é isso?
pode ver que uma forma mais fácil de somar é esses dois aqui, ó, porque aqui se transformaria em 20. Aí com 19, 39. Olha, 39 é o total que está dando. Mas quantas pessoas tem lá? 30. É porque alguém eu contei 2 vezes. É só fazer 39 menos 30. Dá quanto? 9. Pronto, letra A. Quantos minutos demoramos aí? Quantos minutos demoramos aí? Vendo? Isso aí que tem gente que acha que isso aqui não cai mais. Isso aqui cai em várias e várias bancas, até no CESP, na FCC, na VUNESP, várias bancas cobram esse tipo de assunto. Tranquilo? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, joguem no chat aí que eu estou acompanhando o chat. Qualquer coisa eu tiro a dúvida de vocês. Tranquilo? Certinho até aí? Então vamos ver outra questão? 3. Ó. IDECAM, Prefeitura de Minas Gerais. Um grupo de 35 pessoas. Então vamos lá. Total. Façam junto comigo aí. Ó. Total 35. Um grupo de 35 pessoas foi uma excursão e havia 2 opções principais: teatro e cinema. Considere que 20 pessoas preferiram cinema. Anota junto comigo aí, ó. Pega papel e caneta e vão fazendo juntos. 16 foram ao teatro. Então anota aí, teatro. 16. 3 pessoas participaram do grupo de excursão, mas decidiram a não ir nenhuma das anteriores, ou seja, nenhuma delas. Nenhuma, ele diz que eram 3. Com base nessa, ele quer saber, é correto afirmar o número de pessoas que foram as 2. Quais as 2? Cinema e teatro. E aí, já sabem responder? O que vocês acham? Essa questão é diferente da anterior ou é a mesma coisa? E aí? Só mudou os números, concordam comigo? Só mudou os números. Ah, Teles, mas eu aprendi a fazer aquelas bolotas. Você pode, mas vai dar mais trabalho. Não preciso. Se a pergunta for essa, é só separar o total e somar. Se eu somar 20, 36 com 3, 39. Ora, como é que está dando 39 respostas se lá eu só tenho 35 pessoas? É porque alguém eu contei 2 vezes. É só fazer 39 menos 35. O mais difícil aqui é a tabuada. 4, letra D. Pronto, acabou. Viram? Letra D. Tranquilo? Olha, tomem cuidado, que as bancas adoram esse tipo de pergunta. Vocês só vão me fazer isso aqui, gente, se a pergunta dele for essa, tá, gente? Cuidado. Olha a pergunta, tá? Vou até anotar aqui, porque tem gente que fala, não, Teles, mas eu somei tudo e deu errado, porque não era para somar, tá? Não era. Então, assim, se ele não te fizer essa pergunta aqui, ó, eu não posso fazer desse jeito, tá? Eu estou dando um exemplo que a gente pode fazer nesse formato. E você pode ver, a gente responde em segundos. Menos de 1 minuto, concorda? Acho que nem 1 minuto você leva menos. Tranquilo? Vamos ver outra questão. E essa questão aqui, ó. Uma fábrica de iogurte pretende lançar 2 novos sabores, goiaba e maracujá. Tá? E ofereceu iogurte a 80 pessoas. Então, total 80. Olha que eu não sei nem a pergunta ainda. Desse grupo, observou-se que 18 gostaram dos 2. Ó. Quais os 2? Goiaba e maracujá. Vou botar goiaba e maracujá. Ele diz que eram 18. 51, ele dizia que era goiaba. E 43, ele disse que era maracujá. Aí o número de pessoas que não gostaram de nenhum dos 2 sabores. Olha, Teles, então o Teles ensinou que eu tenho... Ele quer saber o que eu não gosto de nenhum, certo? Então o Teles ensinou que eu tenho que separar tudo e somar? De jeito nenhum. A pergunta não foi essa? Olha a pergunta aqui. Essa pergunta, aí sim, se não for aquela outra pergunta, uma coisa e outra, aí eu tenho que fazer esse desenho aqui. Mas eu começo sempre por onde? Pela interseção. Olha aqui, ó. Essa interseçãozinha aqui, ó. Aqui não é 18? Então começa a colocar aqui 18 primeiro. Tá?
Aí ele está falando, ó, é muito provável, viu, ter uma questão de conjuntos na sua prova, viu? É muito provável, a sua banca adora conjuntos. Ele adora conjuntos. Ó, ele está dizendo que toda goiaba, que é esse conjunto aqui, ó, tem que dar quanto? Ele falou aqui, ó, 51. Mas eu já tenho quanto? 18. Então, vamos lá, 51 menos 18. Tá? 51 menos 18. Aí só pede emprestado, fica 11. Dá 3. Aqui 4 menos 1, 3. Então fica 33. Tranquilo até aqui? Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Não fiquem com dúvida. Não tenham vergonha de perguntar. Tranquilo? Obrigado, Silene. Um abraço para você, Silene. Obrigado. Tranquilo até aí? Aí, olha só. O maracujá, ele disse que tem que dar 43. Maracujá é tudo isso aqui. Mas eu já tenho quanto ali? 18. Então, 43 menos 18. Pede emprestado, fica 13. 13 menos 8, 5. Aqui ficou 3. 3 menos 1, 2. 25. Ele quer saber o que está aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? É o que está fora. Para isso, eu tenho que saber quanto é que eu já tenho até aqui. Quanto é que eu já tenho? Ora, esses dois aqui, eu já sei quanto é que dá. Olha aqui, ó, 51, não é? Então, é 50. Quanto que eu tenho até agora? Eu tenho quanto? 51 mais 25. Que vai me dar 76, concordam? 76 é o que você tem com esse, com esse e com esse. Mas tem que dar quanto, gente? Tem que dar quanto? Tem que dar 80, não é? Então está faltando quanto para estar aqui fora? Quanto tem que estar aqui fora? É exatamente o 4, porque tem que dar 80. De 76 para 80, faltam 4. Tranquilo? Certinho até aí? Tá? Esse aí eu tenho, assim, 90% de chance de ter uma questão dessa na sua prova. Eu falo de conjuntos, tá? De conjuntos deve ter na sua prova, sim. Outra questão que eu achei interessante trazer para vocês foi essa questão aqui, ó. Brasil 2019, Brasil 2019, Parará. Ele quer o termo que está na posição 129. As bancas estão cobrando muito esse tipo de questão, tá? E olha só, a sua banca já cobrou. Como é que eu faço esse tipo de questão? Eu tenho que descobrir o padrão, ou seja, em que momento começa a se repetir. Olha só, tá vendo? Brasil 2019, não é? O que eu tenho que fazer? Numerar em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Aí o que eu faço? Ele quer saber o que está na posição 129. Então, eu vou dividir 129 por 10. Não é? Gente, 129 por 10, se eu dividir isso aqui, você concorda que é 120 mais 9, não é? Ou seja, aqui vai dar 12 e sobram 9. E o que ele está dizendo? É o que está na posição 9. A resposta está aqui, a resposta, tá? A resposta é o seu resto. Ele está na posição 9. Quem é que está na posição 9? É o número 1. Aí ele queria que você soubesse. 1 é um número par? É uma vogal? É uma consoante? É um zero? Não, ele é um número ímpar. Letra E. Pronto, acabou. Viram? Tomem cuidado, que essa questão aí, ela tem uma grande probabilidade de estar na sua prova também. As questões que eu estou trazendo aqui são questões que, na minha visão, são importantes você saber para atacar essa banca chamada IDECAM ou IDECÃO. Tranquilo? Para você atacar IDECãO, você tem que saber usar as armas corretas. Não é qualquer arma que a gente ataca IDECãO. Cuidado. Tranquilo? Tá? Então, fiquem espertos que a sua banca pode cobrar isso aí. Certinho? Quem me interessa é o resto. Ó, só que toma cuidado. E se o resto fosse zero, tá? Deixa eu responder aqui ao Felipe.
Ó, Felipe está me perguntando. Felipe, olha só, Felipe Oliveira está perguntando aqui o seguinte: professor, na parte de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, é essencial estudar o quê? Eu te pergunto, o que é problemas aritméticos? Tudo que você imaginar, tudo. Pode ser número decimal, pode ser fração, pode ser número racional, pode ser número irracional. É uma imensidade de conteúdo. A gente não ataca onde aquilo é um mar imenso de informação. Por quê? Ele falou tudo e não falou nada. Problema aritmético é qualquer coisa. Pode ser geometria? Pode. Pode ser qualquer coisa. Ah, mas geometria é geométrico. Mas para ele pode entender como aritmético. E é. Não deixa, ele não está errado. Por isso a gente tem que saber onde a gente pisa. Numa prova, a gente tem que saber onde coloca os pés. Vocês tomem cuidado, as pessoas não sabem pisar numa prova. Elas acham que tem que atacar tudo. Elas têm que, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que dominar tudo. Imagina a sua prova, é um campo minado. Eu te pergunto, em campo minado, você pisa em qualquer lugar? É assim que funciona? Ou você tem que calcular onde coloca seus pés? Esse é o desafio de um concurseiro, é saber onde colocar esses pés. E aí eu te digo, em lógica, toma cuidado. Tem coisas que a gente não ataca por justamente não saber que ali pode ter uma bomba. Certinho? Então, vamos lá. Ó, olha essa questão. Se o resto for zero, Rodrigo, se o resto fosse zero, por exemplo, quem é que está na posição 130? Na posição 130, ó. Posição 130, você pode ver que a gente consegue dividir por 10, ó. É só cortar o zero, não é? Dá exatamente 13, resto, zero. Se o resto der zero, é o último número, tá? É o último número ou letra. Então, por exemplo, ó, quem é que está no último aqui? Quem é que está na posição 10? Seria o 9. A resposta aqui seria 9. Tranquilo? Seria a última letra, tá, Rodrigo? É a última. Se o resto for zero, é sempre a última. Tranquilo? É sempre a última. Tá? Então perguntem aí. É isso mesmo. Eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês tirem dúvidas, tá? Porque aula ao vivo só funciona se for com pergunta, senão não tem sentido. Senão é melhor gravar e botar aqui na tela. A aula ao vivo tem que ser tirar dúvida assim, certinho? Ó, agora vamos ver essa questão aqui que eu decidi trazer para vocês, ó. Felipe é uma criança muito bagunceira e sempre espalha seus brinquedos pela casa. Quando vai brincar na casa da sua avó, ela só deve levar 3 brinquedos, aí até aí não está falando nada. Felipe sempre escolhe um carro, um boneco e um avião, tá? Tá? Um carro, um boneco e um avião, tá? Se der tempo, depois eu coloco um de dia da semana, tá? Pablo aí que perguntou, se der tempo, daqui a pouquinho eu coloco, tá? Vamos ver essa questão aqui, ó. Felipe escolhe sempre um carro, boneco e um avião. Sabendo que Felipe tem 7 carrinhos, ó, dos 7, ele quer escolher 1. Dos 4, ele quer escolher 4 aviões. Aliás, e dos 5 bonecos, ele quer escolher 1. Você concorda comigo que ele tá escolhendo um de cada? Um avião, aliás, um carro, um avião e um boneco. Ele não está escolhendo um de cada? Toda vez que for escolher um de cada, ó, é um de 7. Não tem 7 o quê? Carrinhos. E um avião. E um carrinho, um boneco. Não é um de cada, é só multiplicar. 7 vezes 4 vezes 5, isso é princípio de contagem. 4 vezes 5 dá quanto? 20. 7 vezes 20, 2 vezes 7, 14, com 0 do lado, 140, pronto, acabou. Quantos minutos, gente, a gente demorou aí? Quantos minutos demora? Toda vez que você for escolher um de cada, tá? Um de cada, ele é sempre, você vai fazer dessa forma. É só multiplicar uma coisa e outra e outra. Tranquilo? Certinho? Era só multiplicar. Tá? Olha, você pode procurar, vocês podem ver, ó, 7 vezes 4 vezes 5. Por que eu não fiz 4 vezes 7?
Por que eu fiz 4 vezes 5 primeiro? Porque aqui apareceria um zero. Toda vez que numa multiplicação aparecer um zero primeiro, faça primeiro ele. Por isso que eu deixei o 7 para depois, para fazer a conta mais rápido. Só para fazer a conta mais rápido, tá? Pablo, nesse caso, seria arranjo ou combinação, tá? Só que aí não dá tempo nessa aula aqui, porque essa aula é uma aula curta, tá? Não dá tempo de te explicar detalhadamente. Mas tem no YouTube aí também, tem várias aulas minhas de análise combinatória, que aí lá eu explico direitinho. Tá no YouTube aí, análise combinatória, tá? Se você botar análise combinatória no YouTube, tem alguns vídeos meus que eu explico arranjo, combinação, tá? Mas o princípio de contagem eu trouxe aqui porque eu tenho que trazer questões mais rápidas, questões que sejam e que dê para explicar em 1 minuto, né? Tá? Olha só, essa questão aqui também deve cair uma outra questão dessa. Coloque um asterisco nessa aqui que é muito provável ter uma questão dessa, tá, gente? Muito provável. Olha só, ele está dizendo para mim que o A é 0, 1, 3, 5 e 7. O B, ele está dizendo que é 0, 1, 4, 6, 8, 9. E o N, ele está falando que é o conjunto dos números naturais. O que é conjunto dos números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai, indefinidamente. Só que por que eu trouxe essa questão? Você tinha que saber o que era isso aqui, ó. Isso aqui, com um U para baixo assim, isso aqui quer dizer interseção. O que é interseção? Que tem nos dois. Nos dois. Então, por exemplo, o que tem no A e B ao mesmo tempo? O que tem no A e no B ao mesmo tempo? Tem o 0, tem 1. Então, entre esses dois aqui, ficaria quem? O 0 e o 1. Concorda? O 0 e 1. Não é isso? Aí ele pede o seguinte, interseção com N. Agora ele quer que tenha nos três ao mesmo tempo. Ou seja, o que tem nos três ao mesmo tempo? O 0 e o 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pronto, acabou. Letra E. Quantos minutos? Viram? Ó, nesse caso aqui, eu quero atentar vocês a um detalhe. Digamos que eu boto isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. E B, eu coloque 3, 4, 5 e 6. Olha, toma cuidado quando ele te pede a diferença A menos B. A menos B, gente, olha só. O que você tem que tomar cuidado é que a resposta está sempre no primeiro. O que ele está mandando? Tire do B, tá? Tire do A o que está no B. Então, o que tiver nos dois aqui já sai fora, tá? O que tiver nos dois sai fora. Por exemplo, ó, o 3 sai fora, sai fora. O 4 sai fora, sai fora. A menos B vai ser 0, 1 e 2. Se ele me perguntasse B menos A, é a mesma coisa, só que a resposta agora estaria no B, 5 e 6. Tranquilo até aí? Tá, ó. Então, toma cuidado. Isso aqui também a sua banca gosta, tá? Isso aqui é chamada de diferença. A diferença de conjuntos. Aqui, nessa questão aqui, ó, ele cobrou a interseção, que é o Uzinho para baixo. Nesse outro aqui, ele poderia juntar ali com diferença. O que você tem que tomar é que a resposta está sempre no primeiro. Tá? A resposta está sempre no primeiro. Para você não errar essa questão, é só lembrar que a resposta está sempre no primeiro. Se ele me pedisse a diferença, tá? Isso aqui é diferença de conjuntos. Por que eu falo para vocês tomarem cuidado com isso? Porque isso aqui é uma característica da sua banca, da IDECAM, tá? IDECAM adora esse tipo de questão. Certinho? Tá? Tiverem dúvida, perguntem, podem perguntar. Estou acompanhando o chat. Outra questão que eu decidi trazer para vocês, essa questão aqui, ó.
Mesmo sendo de outras bancas, tá? Essa aí é da Consulpan, mas não tem problema. É a ideia. Quero que você tome cuidado, que eles podem te perguntar apenas o número de linhas da tabela verdade, ó. Eles podem te fazer essa pergunta aqui, ó. Qual o número de linhas da tabela? Toda vez que eles perguntam o número de linhas, tá? Isso aqui é uma regrinha. 2 elevado ao número de letras. Só isso. Ou seja, 2, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3. 3. O que é 2 ao terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai me dar 8. Então tem 8 linhas. Tranquilo? Tá? 8 linhas. É bom vocês saberem também o número de linhas da tabela, porque vai que eles cobram isso aí, tá? Eles cobram, é bom você saber. Não é difícil, né? E isso aí, às vezes, tem bancas mais renomadas que a Idecão, que ainda cobra isso, tá? Ainda cobra isso aí. Então, é bom vocês ficarem atentos. Tranquilo? Tá? Olha só, uma questão dessa coisa na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. As bancas gostam. As bancas gostam disso aqui, tá, gente? Então, é por isso que é bom você saber. É um detalhezinho que às vezes mata uma questão, por isso que eu trouxe ela para você. Tá já? Agora, ó, eu vou trazer uma questão, tá? IBFC, Prefeitura do Mato Grosso do Sul, 2022. Olha só. Olha, essa questão aqui, vocês estão vendo que é uma sequência de frases usando o se? Vocês viram? Ó, tem um se e aqui tem uma afirmação. É uma afirmação. Sabe-se que, parará. Esse aqui é o que eu falo que é o pontapé. A banca te deu um pontapé. É uma afirmação. Concorda? Ele está afirmando para você, ó. O que ele está me afirmando? Que a Ana não é advogada. Ponto. Toda vez, aí aqui, eu não vou, assim, detalhar muito isso aqui, porque não é o objetivo aqui da aula, essa parte. Eu só quero que você saiba responder questão. Então, nesse caso, eu só quero que você veja o seguinte, isso aqui, vá com isso na cabeça. Se o pontapé, tá vendo? Ó, Ana não é advogada. Ana não é advogada, ele está negando essa frase aqui, concorda? Toda vez numa condicional, ó, se o examinador negar a segunda, tá vendo? Ele está negando, ó. Aqui ele diz que não é, ele afirmou que não é, e aqui está dizendo que é, então negou. Se ele negar a segunda, você nem pensa duas vezes, nega a primeira. Então você vai dizer que Paulo não é motorista. Olha essa frase aqui em cima e olha essa frase aqui embaixo. Paulo é. Tá vendo? É a mesma frase. Se você negou aqui em cima, você também negou essa, não foi? E o que eu falei para você? Se negar a segunda, o que você faz? Negar a primeira. Então, o que eu já sei? Que Carlos não é professor. Letra C, pronto, acabou. Quantos minutos demora aí? Quantos minutos? Viram? É a letra C. Tá? E aí você responde assim, rapidamente, essa questão. Tá? Letra C, Carlos não é professor. Ok? Então, toda vez numa condicional, ó, se o examinador negar a segunda, tá vendo? A segunda, você nega a primeira. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Viram? Então, esse aqui é um caso. Ó. Ana não é advogado, tá? Obrigado aí, Emerson. Essa eu aprendi no método Teles. Obrigado aí. Se negar a segunda, eu nego a primeira. Essa frase é a mesma que essa, neguei. Então, neguei a primeira. Aliás, começou de cima, né? Negou lá em cima, aí negou aqui, que negou aqui, que negou aqui. Pronto, acabou. Quantos minutos? Obrigado, Silene. Quantos minutos ainda demora? E aí, o que vocês acham? Obrigado, Cris. Tá? Vamos ver agora mais uma questão, ó. E essa questão aqui, ó. Considere as 3 premissas a seguir. Olha só, IDECAM 2019, IDECAM 2022, ó. Fiquem espertos, tá? Fiquem espertos, tá?
Gente, é porque eu não trabalho assim, tá, Lima? Então não vou te explicar porque eu não trabalho dessa forma aí. Eu trabalho nesse formato aqui, é a minha metodologia, tá bom? Se você quiser fazer nesse outro, não sei, pode dar certo aí, mas não é o meu método, tá bom? Ó, obrigado aí, Perla. Olha essa questão aqui em 2019, ó. Olha como é a mesma questão. Olha como é a mesma questão. Já já eu te respondo, Rodrigo. Vamos tentar responder essa aqui primeiro? Vamos lá, olha só. Numa condicional, deixa eu dizer para vocês, ó, numa condicional, o examinador, tá? Examinador versus você. Ele só pode fazer duas coisas, tá? Só duas coisas. Ou ele vai confirmar ou negar. Mas se ele confirmar o A, você confirma o B. E se ele negar o B, você nega o A. Só isso. Esse caso aqui que a gente viu, ó, essa frase aqui negou a segunda. Olha aqui, ó, negou aqui em cima, não foi? Aí eu neguei a primeira. Se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Tá? Ah, Teles, mas e se ele negar a primeira? Negar a primeira frase? Aí você não sabe. Você não sabe falar nada. Tá? Não sabe falar nada. E se ele confirmar a segunda? Você também não sabe falar nada. Vamos ver como é que cai? Olha só. Olha essa questão aqui. Ó. Qual é o pontapé dessa questão? Vamos tentar, vou deixar um tempinho para vocês fazerem junto comigo. Vamos lá. Qual é o pontapé? Olha só que é uma sequência de frases. Vocês estão vendo aí? Uma sequência. Qual é o pontapé dela? Qual é o pontapé? Não há geração de empregos, certo? Porque isso aqui é uma afirmação, certinho? Então ele está começando o problema para você. Gente, se não há geração de empregos, o que ele fez? Não há geração de empregos. Você concorda comigo que ele negou aqui, ó? Ó, aqui ele está dizendo que há geração, não é? Ele negou aqui, ó, negou. Se negar a segunda, o que você tem que fazer? Negar a primeira. Então, o que você já sabe? Que o Brasil não é administrado corretamente. Ora, se o Brasil não é administrado corretamente, confirmou aqui em cima. Olha só como é a mesma frase. É ou não é? O que eu te falei? Se confirmar a primeira, o que a gente faz? Confirmar a segunda. Ou seja, não há crescimento econômico. Não há crescimento econômico, letra C. Pronto, acabou. Viram? Esse aqui, ele misturou os dois. Ó. Ele misturou o confirma e o nega. Se o examinador negar o B, você nega o A. E se o examinador confirmar o A, você confirma o B. Então aqui, ó, pontapé foi o quê? Não há geração de empregos. Então ele negou essa segunda frase aqui, ó, essa segunda frase que está no meu pontinho. Quando negar a segunda, você nega a primeira. Então você já sabe que o Brasil não está administrado corretamente. Aqui está dizendo que o Brasil não é administrado na primeira frase, então ele confirmou a primeira. Se confirmar a primeira, você confirma a segunda. Pronto, acabou. Então, não há crescimento econômico. Perfeito, acabou. Quantos minutos vocês demoram aí? Vocês viram aí, ó. 2019 e decão. 2022 e decão. Ah, não, aqui foi IBFC. Foi IBFC, mas é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia, tá? Não tem problema ser IBFC, porque é a ideia. Eles podem fazer isso aqui, ó, de só negar. Às vezes eles só fazem igualzinho isso aqui, ó. Só que eu já vi em várias bancas, tá, gente? Em várias bancas essa mesma ideia aí. Tranquilo? Por exemplo, ó, vou dar um outro exemplo, ó. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Se chove, pato late. Se não chove,
gato voa. Aí eu falo assim para você, ó, gato não voa. Eu te pergunto, que conclusão você tira? Tira uma conclusão aí para mim. É a mesma ideia daquela outra lá. Vamos lá, que conclusão você tira? Que conclusão você tira? Que conclusão você tira? Perfeito, JLC. Certinho. Olha só. Qual é o pontapé? Qual é o pontapé? Pontapé é gato, não voa, não é? Esse é o meu pontapé. Ora, se gato não voa, ó, esse é o meu pontapé, né? Se o gato não voa, negou a segunda aqui, não foi? Se negar a segunda, o que que você tem que fazer? Negar a primeira. Ora, cuidado. Aqui é negar uma negação. Negar uma negação, você afirma. Você está dizendo que chove. Então, você sabe o quê? Que chove. Se chove, confirmou a primeira. Se confirmar a primeira, o que que você faz? Confirmar a segunda. Quer dizer que o pato late. Pronto, acabou. Viu? Cuidado, gente. Quem já me conhece sabe, eu falo muito esse exemplo, porque acho que é bom para fixar. Se seu namorado ou sua namorada fala assim para você, ó, não te trair, não. Cuidado. Se seu namorado ou sua namorada fala não te trair, não, toma cuidado. Por quê, ó? O não anula com esse não. Então a pessoa falou assim para você, ó, te trair. Não te trair, não, traiu, tá? Se não tiver nenhuma vírgulazinha aqui, ó, traiu, tá? Se não tiver nenhuma vírgula, se a pessoa falar não te trair, colocar uma vírgula e colocar um não, aí ok, ela não traiu, tá? Ela não traiu. Agora aqui, ó, cuidado com o chifre, tá? Cuidado com o chifre. Se a pessoa te falar não te trair, não, toma cuidado, tá? Ok? Então, esse exemplo aqui, ó, é o que eu te falei, ó, é igualzinho. Basta você, se você botar esse exemplo aqui na sua cabeça, você já responde essa questão aqui. É a mesma ideia. A mesma ideia. Então, ó, o pontapé era o quê? O pontapé era gato não voa, não é isso? Gato não voa. Então, negou a segunda. Se negar a segunda, nega a primeira. Só que aqui tinha um não. Então, não afirma. Confirmou a primeira. Se confirmar a primeira, você confirmar a segunda. Por isso que eu te concluí. Gato late. Vamos ver como é que estava a questão aqui, ó. Não há geração de empregos. É o pontapé. Não é isso? Aqui está dizendo que há. Você sabe que não há, negou aqui. Então, nego a primeira. Aqui ele está dizendo que o Brasil é administrado. E eu coloquei um tio, então ele não é. Confirmou a primeira. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Não há crescimento econômico. Não há crescimento econômico. Viu? Viram? A Perla já sabe, né, Perla? É só refazer as questões, porque a questão é a ideia. A gente tem que colocar essa ideia na nossa cabeça. Se vocês refizerem as ideias, vocês podem ter certeza. Na hora da prova, seu cérebro vai lembrar. Isso aqui é aquele exemplo que o Teles deu. E o cérebro ele vai fixando sim. Tranquilo? Tá? Então, essa questão aí, essas questões aqui que eu trouxe, ó, todas elas, são questões importantes para vocês terem na cabeça, tá? Eu aconselho vocês tenham essas questões aqui, refaçam. Cada questão aqui foram questões que a gente respondeu em minutos, tá? Em minutos, e eu tentei trazer para vocês algumas dicas, algumas coisinhas importantes para vocês. Certinho? Tá? Então, refaçam cada questão aí, ela é extremamente importante, cada uma dessa daí. Agora, para a gente terminar, olha só. Só vou, de calendário, eu vou tentar falar uma coisa aqui bem mais rápida, tá, gente? Por causa do tempo. Eu tenho tempo curto aqui.
Aqui é uma aula bem rápida, eu não posso perder muito, assim, não é perder, eu não posso ficar muito tempo, senão eu pego a aula, tempo de outro professor também, tá? Olha só, nós estamos em 2022, certo? 2022. 2022, primeira coisa, ele não é bissexto, tá? O que é isso? Ele não é bissexto. Por exemplo, esse ano, fevereiro, não teve 29 dias, certo? Eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque o 22 não dá para dividir por 4. Não dá um número exato. Então, ele não é bissexto, tá? 2022 não é bissexto. Aí, olha só. O ano, quando ele não é bissexto, tá? Ele não é bissexto. Olha só. Dia 1º de janeiro de 2022 foi no domingo. Não, foi num sábado. Foi num sábado. Dia 1º de janeiro de 2022 foi num sábado. Foi sábado ou foi domingo? Sábado ou foi domingo? Foi... Não, foi domingo. Por que eu sei que foi domingo? Ó, dia 31... Peraí. Dia 31 de dezembro... Ó, dia 31 de dezembro de 2022... Não, ele termina no sábado. Tá? Então, ele termina no sábado. Então, dia 31 de dezembro deste ano, 2022, termina no sábado. E por que eu sei que começa no sábado? Porque quando o ano não é bissexto, ele termina e começa no mesmo dia da semana. No mesmo dia da semana. Se o ano não for bissexto. Tá? O ano, por exemplo, 2023, ele vai começar em que dia da semana? Em que dia da semana? 2023, ele começa em que dia? Domingo, certo? Aí eu te pergunto, qual dia da semana que vai terminar o ano? Ou seja, dia 31 de dezembro, termina em que dia? Termina num domingo também, porque não é bissexto. Quando eu olhar para o dia 2024, aqui é dia 31, tá? Dia 31. Quando eu olhar para 2024, vai começar na segunda. Mas aqui já é bissexto. Por quê? Eu consigo dividir 24 por 4. Se é bissexto, ele vai terminar na terça. Tá? Ele termina no dia seguinte. Tá? No dia seguinte. Por que eu estou falando essa ideia aqui? Porque isso aqui já caiu no concurso do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tá? O TSE cobrou isso. Então é bom vocês saberem responder esse tipo de questão. Ele falava, por exemplo, certo ano que não era bissexto, começou no sábado. Qual dia da semana termina 2024? E isso aqui, ele começa e termina no mesmo dia. Já teve prova da 6 de Gran Rio que perguntou, 1º de janeiro de não sei que ano, começou no sábado. Que dia que termina? Sábado. Se não for bissexto, é sábado. E se for bissexto, é no dia seguinte. Tá? Ano bissexto é no dia seguinte. Agora, essa parte de cálculo já não dá mais para eu te explicar muito, porque aí tem mais detalhes, tá, gente? Aí eu acabo ultrapassando o tempo aqui que eu tenho, tá? Mas é só para tentar te dar uma noção um pouquinho dessa história de data. É bom a gente saber, não é difícil, né? É um detalhezinho que às vezes pode fazer diferença na hora da prova. Tá joia? Tá? Deixa eu só voltar aqui voltar mais uma coisinha aqui, ó. Ó, vou voltar na questão 1, tá? Para pegar os últimos minutinhos que eu tenho aqui na aula, vou voltar na questão 1, que eu quero trazer esse exemplo para você, ó. Patrícia gosta de comida italiana
E seu prato predileto é lasanha. Vamos lá. Patrícia gosta lasanha e prato predileto. Vou botar pizza, tanto faz, ó. Pizza. Se ele me pede a negação, lembra que para vocês, ó. Lembra que eu falei para vocês da negação? Se ele pedir para vocês a negação, eu troco o e pelo ou e nego as duas. Não é isso que a gente fez, ó? Então vai ficar Patrícia não gosta de lasanha ou o prato predileto não é pizza, certo? Só que olha só, cuidado. Se você disser Teles, aqui nas opções, ó, não tinha letra C, não tinha letra C. Cuidado. Esse ou aqui, ele pode ser equivalente. O que quer dizer equivalente? Ele pode ser igual, tá? Ele pode ser igual a uma condicional. E o que eu faço nesse caso? Toda vez que você tiver que transformar, tá? Você pega a primeira frase e nega. Então, assim, ó, numa condicional, uma das equivalências é colocar um ou, negar a primeira, manter a segunda. Então, aqui é como se fizesse o caminho de volta. Aqui a Patrícia não gosta. Como é que eu nego? Patrícia gosta. E aqui, quando eu coloco B e B, eu estou dizendo mantém. A segunda frase aqui é o quê? Ó? O prato predileto não é pizza. O prato predileto não é pizza. Que eu tô dando? Por que eu estou dando esse exemplo? Isso aqui, gente, também estaria certo. Se na hora das marcações aqui, ó, das marcações, você, Teles, eu não encontrei a letra C. Eu fiz o que você falou e não deu. Pense nesse caso. Ele pode pedir uma frase com se, com uma negação aqui, ó. A negação do E. Ele pode pedir uma frase com se. Aí a primeira frase você vai negar e a segunda frase você vai manter. Pronto. É só um exemplo que eu quis trazer para vocês para o caso de deles fazerem isso e depois vocês dizerem, não, o Teles ensinou errado. O Teles botou uma questão lá que não era daquele jeito. Eu estou dizendo, isso aqui ele pode, tá, fazer isso. Não quer dizer que ele vá. Tranquilo? Não quer dizer que ele vá. Ele pode. Certinho? Pessoal, então olha só. A minha parte, a minha aula era o que eu ia trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenha ajudado vocês essas questões aqui, que a gente bate o olho e assim responde em minutos. Tem várias questões que a gente consegue responder em poucos minutos. Para quem quiser, a minha rede social é @LuizTelesOficial, Luiz com S, Teles com 2 L's, oficial. Quem quiser mandar dúvidas, mandar questões, pode mandar, mas eu só respondo as dúvidas de questões aqui no Gram. Tranquilo? Para terminar, pessoal, olha só, eu sei que concurso, principalmente da área de segurança, é um chamado. Eu sempre digo isso, sempre. Quem me conhece sabe que eu tenho o maior respeito por quem vai fazer concurso da área de segurança. Porque é um chamado. Você só vai para a área de segurança se você sente aquela vontade, Porque quantos alunos eu já falei e falaram, Teles, eles poderiam me pagar salário mínimo, eu estaria lá do mesmo jeito. Porque é minha paixão. E essa paixão, ela vem de Deus. Essa vontade de chegar em essa vontade de ser policial. Porque afinal de contas, você vai estar dando, às vezes você vai dar a sua vida pela vida de alguém. Isso é um dom de Deus. Eu sempre digo que Deus, ele capacita a gente. Se nós temos uma missão nessa vida, ele vai capacitar. Pode ter certeza que se ele quiser você lá dentro da polícia, ele te coloca, eu não tenho a menor dúvida. Desde que você faça a sua parte. Sempre digo que a sua parte não é o que o vizinho faz. O vizinho, às vezes, estuda 12 horas. Tudo bem, é o vizinho. Deus vai cobrar o tempo dele. Deus vai cobrar o seu tempo. Às vezes você trabalha o dia inteiro. Às vezes você tem filhos para tomar conta. Você tem que manter a casa.
Deus sabe disso. Afinal de contas, é Deus que te dá as tempestades. Ele deixa você passar por algumas tempestades. E às vezes, se você tem 5 minutinhos e aproveita esses 5 minutos, é o que Deus quer. Ele pede que você faça o seu limite. Lembre-se, o seu limite não é o limite do vizinho. É a velha história. Não olhe para o terreno do vizinho. O terreno do vizinho é dele. Ele vai responder pelo terreno dele. Você responde pelo seu. E quando Deus vê que você fez o seu pouco, mesmo com todas as dificuldades, você pode ter certeza que ali Ele estará com você. Vá para a prova sempre pensando que quem você tem que ter do seu lado, quem está lá em cima. Ele, só Ele, somente Ele, sabe o que você passa, sabe o que você está passando para chegar até realizar esse sonho de ser policial. Isso é uma missão. E se é uma missão, tem o dedinho de Deus. Tá bom? Gente, desejo vocês boa prova, desejo que vocês realizem o sonho de vocês de ser policial militar. Tá bom? Brigadão, pessoal. Dando boa noite para vocês. Brigadão aí. Finalizando aqui a nossa aula. Obrigado, Emerson. Obrigado, Mirley. Obrigado, Cris, Margarida, Laurita, Conceição. Obrigado, Jailton. Obrigado a todo mundo aí. Silene, brigadão. E aos que eu não falei, obrigado. Aos que eu não falei, é porque não está aparecendo aqui na tela para mim no momento, tá, gente? Não é porque eu não li. Eu agradeço demais de coração. Desejo a vocês um ano novo de muitas realizações. Um ano novo sempre sempre com pessoas próximas de vocês que te suspendam. E sempre que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Nunca. Porque lembre-se, até a tempestade tem o dedo de Deus. Até a tempestade tem a permissão dele. E se tem a permissão dele, vamos deixar ele mostrar o porquê de algumas tempestades. Lá na frente você vai olhar para trás, você vai agradecer algumas tempestades, porque afinal de contas, cada tempestade te transforma em único. Todos nós só somos quem nós somos devido às nossas tempestades que superamos. Obrigadão, feliz ano novo e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, tchau.